assunto que o Josias comentou quando a gente estava falando sobre o PL, sobre as falas de Lula, sobre até quando ele e Romeu Zema falaram sobre democracia. Queria falar sobre Venezuela, começar até na conversa com o professor Mairovitch sobre esse assunto. O presidente Lula falou sobre as eleições na Venezuela e pediu presunção de inocência para Nicolás Maduro, que busca a reeleição na votação no dia 28 de julho. Foi marcada a eleição lá na Venezuela. O Lula defendeu que não se pode colocar em dúvidas, né, antes de as eleições acontecerem. Vamos ouvir o que disse Lula ontem a respeito das eleições venezuelanas. Fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. O que eu posso esperar? Que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não. Você sabe que aqui no Brasil, até hoje, um presidente que perdeu as eleições não aceita o resultado da eleição. Ele continua dizendo que as eleições foram fraudadas. Ele continua dizendo que a eleição valeu para os deputados e senadores dele, mas não valeu para ele. Ele continua jogando dúvida com relação à urna eletrônica. Eu espero que na Venezuela, eu não sei qual é o modelo de eleição na Venezuela, a primeira coisa que me deixa feliz é o seguinte: está convocada a eleição na Venezuela. Agora, a gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem. Porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência. É isso, ô Josias? Então, eu vou começar com o professor Walter Mairovitch, vai, que o professor Mairovitch estava aí na geladeira. Começa com ele. Vamos, porque assim, a gente sempre faz a análise política antes da jurídica, né? Qual é a situação de Nicolás Maduro, hein, professor Mairovitch? Como é que o senhor vê? É possível fazer essa comparação com a situação da Venezuela com o Brasil? Essa comparação, ela é possível ou não? Olha, vamos ao aspecto jurídico constitucional. O Lula erra, e erra em cheio, em falar em presunção de inocência, em presunção de que tudo vai ocorrer bem. Ora, a democracia é um regime onde existe o poder do povo, e a gente tem que olhar isso. É o povo que decide. É o povo que tem qualificação e legitimidade para escolher os seus governantes. Por isso, quando se fala numa eleição, numa escolha, o que se tem que fazer? Tem que se ver o passado, para ver se existe uma democracia e se essa eleição vai ser pelo que existe na atualidade, se essa eleição irá conduzir a uma democracia. É assim que se tem que ver, não existe presunções. O que existe é uma situação. Qual é a situação atual? A Venezuela é um Estado democrático? Resposta: não, evidentemente não. O que o Maduro fez e que o que existe lá é um arremedo, atenção, um arremedo de democracia. Ora, onde há um arremedo de democracia, não se nasce uma presunção de que a eleição será legítima. Não. O que o Maduro fez, ele aparelhou os órgãos, tem a Corte Suprema em suas mãos a decidir conforme a sua vontade, não deixa a oposição permanecer viva, bloqueia nomes, persegue até candidatos. Então, o que o Lula fala, na realidade, é uma estultice, porque não há presunção a ser colocada nessa situação. A presunção é o contrário, a presunção é que a não democracia irá prevalecer. Aqui a fala da opositora, né, de Nicolás Maduro, ela rebateu o Lula
nas redes sociais, a Marina Corina, ela escreveu nas redes sociais: eu chorando, presidente Lula, você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece? Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo em eleições presidenciais livres, nas quais derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição. Ela foi bem firme ali com o Lula, né? A eleição, ela é vista por outros, né, outros presidentes com desconfiança, e essa situação se agravou depois da prisão dela, né, da Maria Corina Machado, em dezembro, por traição à pátria. E ela era a candidata da oposição, mas foi considerada inelegível pela Suprema Corte venezuelana e trouxe essa resposta, não sei se a gente consegue até abrir aqui, mas ela trouxe essa resposta a Lula durante ali, durante não, foi nas redes sociais que ela colocou isso. Vamos lá, Josias, como é que você vê aí a fala do Lula pedindo presunção de inocência a Maduro e a resposta da Maria Corina? Primeiro, a resposta dela é perfeita, é um joelhaço, né? Ela deu um joelhaço no Lula, e o Lula mereceu essa joelhada da Maria Corina. Noutros tempos, Fabiola, a condescendência do Lula com ditadores companheiros seria apenas vergonhosa. Mas depois da conspiração golpista, que explodiu lá no 8 de janeiro, essa conduta é até ofensiva. Ofende as pessoas que se juntaram ao Lula, ao PT, em 2022, para compor uma frente ampla em defesa da democracia. E, de certo modo, desnorteia todo mundo, né? Porque o Lula vem dizendo desde o início do governo que o Brasil voltou. Aí as pessoas perguntam agora, voltou para onde? Para ficar defendendo ditador agora? O Lula se jogou na frigideira do Nicolás Maduro, e com isso ele carboniza os valores que deram a ele um terceiro mandato. As pessoas votaram no Lula para defender a democracia no Brasil, e o Lula vai defender a ditadura do Nicolás Maduro. Quer dizer, isso é muito constrangedor, não é aceitável que ocorra, né? Aí o Lula deu uma série de declarações. Primeiro, ele não falou espontaneamente, ele se encontrou com o Nicolás Maduro na semana passada. Imaginou-se que ele estivesse zelando pela volta da democracia na Venezuela, não falou nada, posou aos sorrisos ao lado do Maduro e voltou para o Brasil em silêncio. Aquela foto não foi uma foto boa para o Lula. Aí ele vem provocado pela imprensa, encontrou ontem o primeiro-ministro espanhol, depois, num encontro com jornalistas, foi provocado a dizer meia dúzia de palavras sobre a Venezuela. Aí ele diz que tem que garantir a presunção de inocência até que haja eleição, para julgar se ela foi democrática ou não. Bom, o histórico da Venezuela já indica que não haverá disputa democrática se não houver uma pressão. Aí ele cutuca os opositores, como Maria Corina, que foram banidos do processo eleitoral. Ah, se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento da oposição daqui, nada vale. Como se o bolsonarismo golpista fosse comparável com a oposição venezuelana que tenta resistir a um ditador. E aí ele como que concede um salvo-conduto para a farsa que resultará na recondução do Nicolás Maduro. Nem todo candidato que perde eleição aceita o resultado. Como a dizer, bom, vai haver eleição lá, vai ser muito livre, vem observadores de toda parte. Então, se tiver alguém chiando depois, é porque perdeu numa disputa legítima e não está aceitando o resultado. Ora, francamente, não é concebível, Fabiola, que o Lula diga esse tipo de coisa. Primeiro, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo no Brasil, o esforço que o Brasil faz para restaurar ou para manter a sua democracia. Aí um presidente da República vem contemporizar com um ditador. Não é aceitável que isso ocorra, não se pode naturalizar esse tipo de declaração, e é preciso realçar com muita clareza o que acontece na Venezuela. O que acontece na Venezuela não é uma democracia, como faz supor o Lula com as suas declarações. Não é democracia o que ocorre na Venezuela. O que ocorre na Venezuela
é uma ditadura. O Nicolás Maduro é um herdeiro do coronel Hugo Chávez. Ele se mantém no poder na base das cartas marcadas, aviltando regras, interferindo em instituições, aparelhando instituições. O Nicolás Maduro conduz um regime que viola direitos humanos, corrompe as Forças Armadas, asfixia a imprensa, prende opositores, inabilita adversários. Ele está à frente de uma ruína que resultou em um êxodo de mais de 7 milhões de venezuelanos, uma parte deles, inclusive, refugiados aqui no Brasil, buscando socorro aqui no Brasil, fugindo da fome e da miséria. É com este personagem que o presidente do Brasil está contemporizando. Isso não é aceitável, Fabiola.